Queridos irmãos e irmãs, meditemos juntos o Evangelho de São João, capítulo 13, versículo de 16 a 20. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, o servo não é maior do que seu senhor. O enviado não é maior do que aquele que o enviou. Já que sabeis disso, sereis felizes se o puserdes em prática. Eu não falo de todos vós. Eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já, antes que aconteça, eu vos digo, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus que nos convida, através do Evangelho de hoje, a pormos em prática a palavra que nós acabamos de ouvir. E colocar a palavra em prática é olhar para a vida de Jesus e ver como Jesus viveu a sua vida pública, a sua vida aqui na terra. Nós sabemos que Jesus, ele foi humano e foi divino. E na sua humanidade, ele necessitava da graça do Pai para realizar a sua missão aqui na terra. Humanamente, Jesus não sabia de tudo. Ele necessitava estar com o Pai. Ele necessitava buscar no Pai tudo aquilo que era necessário ele viver aqui na terra. Por isso, Jesus hoje também nos convida a fazermos essa experiência de buscarmos nele aquilo que é necessidade para a nossa vida, para vivermos a missão aqui na terra. Cada um de nós somos chamados a uma missão, a uma vocação. Cada um de nós temos um chamado. E nós sabemos que o primeiro chamado, a primeira vocação nossa, é sermos batizados e sermos filhos de Deus. E assumir essa filiação. Esse é o primeiro chamado. Essa é a primeira vocação. E depois, a partir de aí, é buscarmos então colocar em prática aquilo que Jesus nos fala. Eu conheço aqueles que escolhi. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque Jesus respeita a liberdade de cada um de nós. Jesus não força a ninguém a assumir a sua missão. Ele respeita a nossa liberdade. E é por isso que ele fala: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe aquele que Jesus envia, está recebendo o próprio Jesus. E quem recebe Jesus, está acolhendo o Pai. É por isso que no Evangelho de ontem Jesus diz: eu e o Pai somos um. E a missão de Jesus é fazer a vontade do Pai aqui na terra. A missão de cada um de nós, como filhos e filhas de Deus, é fazer a vontade de Jesus. E fazendo a vontade de Jesus, estamos fazendo a vontade do Pai. E fazer a vontade de Jesus, nada mais do que viver o que Jesus viveu. Olharmos para a vida de Jesus
e ver quem foi Jesus, como ele viveu a sua vida aqui na terra. E nós sabemos muito bem que a vida de Jesus aqui na terra foi justamente fazer o bem, foi justamente se preocupar com os outros, foi doar a sua vida, foi acolher os mais necessitados. Isso é fazer a vontade do Pai, isso é fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que assumir a nossa missão não é fácil, mas é por isso que Jesus fala que Ele conhece aquele que Ele escolhe. E é por isso que nós temos que recorrer a Jesus sempre, buscar nele a nossa força, Ele que é a nossa força, Ele que é o nosso refúgio, Ele que é a nossa própria graça para que possamos cumprir a missão que Deus tem para cada um de nós aqui na terra. E quando nós buscamos nele, no ressuscitado, nós encontramos então a força necessária, nós encontramos a graça necessária para que possamos então viver a missão ao qual cada um de nós somos chamados nos tempos que estamos vivendo. Como eu disse, não é fácil, mas quando nós contamos com Jesus, tudo nós podemos nele, que é a nossa força. Que o Senhor inspire a cada um de nós e que verdadeiramente Ele seja a nossa força, que verdadeiramente Ele possa nos revestir da sua graça, para que assim possamos então sermos enviados em missão e que essa missão aconteça para que tantas pessoas reconheçam em suas vidas o poder que Jesus tem sobre elas. E da mesma forma que nós compreendemos a vontade de Deus, que elas também acolham a vontade de Deus, que é viver como filhos e filhas desse Deus que nos ama e que quer sempre que nós tenhamos uma vida em abundância.